Vem aqui, vem. Vem dar oi pra câmera pra gente testar o som. Vem aqui, meu bebezinho. Aqui, linda. Olha, um brilhinho na carinha dela. Já caiu a maioria, já. Bom, tá quentinha, tava no sol. Pode descer, meu amor. Agora eu vou ficar cheio de pelo na gravação. Olá pessoal, boa tarde. Esse aqui é um novo projeto. Na verdade estou retomando um projeto antigo com uma nova roupagem, que é fazer vídeos contando sobre coisas da minha vida, contando sobre a minha trajetória, minha história. Então, a ideia principal desse vídeo não é que as pessoas vejam esse vídeo, mas é gravar para mim ver futuramente. Então é meio que um diário para o meu eu do futuro, né? E esse eu do futuro pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano, 5 anos, sei lá. E quero postar no YouTube, né, sempre que eu fazer esses vídeos. E também uma forma de eu ir treinando a minha capacidade de falar, né, diante da câmera. Eu acho que a gente cria muito receio, muito bloqueio de falar com a câmera. E eu percebi isso, que eu gosto de falar, eu gosto de contar histórias, eu gosto de falar sobre mim. E eu tenho uma facilidade muito grande de gravar áudios, só que eu tenho a dificuldade de falar na câmera. Então eu falei, vamos, né, testar isso, vamos treinar um pouco, perder essa inibição. Então essa série de vídeos vai ser, né, experimental e com essa finalidade. Há 3 anos atrás eu gravei o primeiro vídeo no YouTube, contando um pouco sobre a minha experiência de modo geral com voluntariados. Eu tinha acabado de fazer um voluntariado no litoral norte paulista, tinha ido para Ilhabela e para Ubatuba, e eu falei que eu ia fazer vídeos seguintes contando especificamente sobre a experiência de Ilhabela e de Ubatuba. E esse vídeo nunca veio, né? Porque foram acontecendo várias outras coisas na minha vida. Na época eu tinha plano de fazer outros voluntariados, só que logo em seguida consegui um trabalho. Depois surgiu aí uma oportunidade de sair do Brasil, e aí fiquei um tempo fora, voltei. E aí tive que lidar com algumas frustrações sobre esse retorno, algumas frustrações sobre o mercado de trabalho, sobre a minha vida profissional. E aí as coisas foram seguindo, e aí essa ideia ficou na gaveta. E agora ela retoma aí com essa nova cara, e vamos ver o que vira disso, né? Eu acho que seria interessante eu retomar do ponto que eu parei do vídeo anterior, né, 3 anos depois. Eu acho que falar sobre como foi essa minha experiência do voluntariado 3 anos depois não vai ser a mesma forma como se eu tivesse feito o vídeo logo em seguida, né? Como era a ideia inicial. Mas eu acho que também dá uma certa maturidade para esse ponto de vista, né? Então eu falar sobre como foi essa experiência depois de ter passado um bom tempo e depois de eu ter tido outras experiências, eu acho que é interessante também, né? Então assim, quando eu decidi, né, fazer o voluntariado, eu tinha acabado de me formar na faculdade, foi um pós-pandemia, estava ali em 2021, no final de 2021, e o meu maior medo era voltar a morar na casa dos meus pais, voltar a morar em Sumaré, que foi a cidade que eu cresci, que assim, não é um lugar muito animado, não é um lugar que tem muita coisa para fazer, e eu nunca tive tanta conexão com esse lugar. Então assim, eu tinha esse receio, esse medo de como seria esse retorno. Então eu pensei em todas as possibilidades para adiar mais esse retorno, né? Então assim, a primeira possibilidade era conseguir um emprego e não precisar voltar. Só que, né, a situação pós-pandemia foi bem difícil, né? Demorou para o mercado de trabalho dar uma aquecida. Então eu pensei, pô, o que eu posso fazer, né? Aí surgiu a ideia do voluntariado, né? Fui para Ilhabela, não conhecia Ilhabela, achei, tipo assim, a cidade maravilhosa. Então aquele clima
minha atenção se perdeu porque um pardal passou por ali. Aquele clima de cidade pequena, aquele clima de praia afastada, né? Ilhabela é uma ilha, então para você chegar na ilha você tem que pegar a balsa, né, de São Sebastião. E a cidade meio que é ligada por uma única via, né? Uma avenidona que liga assim, de norte a sul, em períodos de feriado, até mesmo de final de semana, quando vai muito turista, assim, fica abarrotado de carros, um pouco caótico, mas assim, de maneira geral, eu acho que é uma das cidades mais legais, com o clima mais interessante que eu já fui, né? Cidades litorâneas, cidades turísticas. Eu me senti assim muito acolhido pelas pessoas. Um ponto muito interessante é que nesse voluntariado eu fiquei morando num hotel, né? Era um hotel fazenda na praia. Então, há muitos anos atrás, aquele lugar era uma fazenda, e aí ela foi se desmembrando. A parte que sobrou, né, dessa fazenda, com o casarão principal e algumas outras instalações, virou um hotel. Esse hotel funcionou por um tempo, depois ele fechou, e aí nesse período de pandemia, um grupo de amigos que já trabalhava com eventos em São Paulo resolveu entrar nessa ideia de pegar esse hotel, né, de dar uma nova cara, né? Assim, era um novo hotel, mas numa estrutura que já tinha sido um hotel anteriormente. E aí tinha alguns voluntariados, um grupo de voluntariados lá, de voluntários, fazendo isso acontecer, né? Assim, eu fiz esse voluntariado pela plataforma Worldpackers. Assim, hoje em dia eu tenho algumas críticas, sabe, a essas plataformas de voluntariado, mas eu acho que assim, nem cabe tanto aqui, nesse momento agora, fazer essas críticas, né? Eu quero dizer mais sobre a minha experiência de uma maneira geral. Eu acho que foi interessante, assim, a troca com pessoas que eu tive foi uma coisa bem interessante, porque eu tava morando em Ribeirão Preto, as pessoas que eu convivia eram as pessoas ali do meio universitário, do meio acadêmico, da USP, então era uma certa bolha, né, cercada de alguns privilégios e principalmente composta assim, por pessoas de classe social mais altas, pessoas, né, com escolaridade alta. E aí, nesse voluntariado, eu fui lidar com pessoas diferentes, né? A maioria das pessoas tinha ensino superior, tinha se formado em alguma coisa e estava mais ou menos nessa mesma vibe que eu, assim, não sei o que fazer agora. Só que tinha uma galera que já fazia voluntariado há um tempão. Então, assim, pessoas que viviam daquilo, vivia de uma cidade para outra. Então, você troca ideia, assim, com uma galera que pensa de formas bem diferentes do que a gente está acostumado, né? Então, acho que foi um momento interessante, assim, para eu pensar o que fazer da vida, porque até então, mesmo eu tendo vivenciado coisas, assim, que fugiam do padrão que era esperado para mim, ainda assim eu estava dentro de uma engrenagem, assim, funcionando de certa maneira como esperado. E aí eu acho que conviver com essas pessoas no voluntariado me fez acender aquele sentimento de tipo assim, posso fazer o que eu quiser, eu não tenho que seguir um roteiro, um script, e as coisas funcionam de maneiras variadas. E aí, às vezes a gente tem assim, sabe quando você pensa, tipo, caraca, se eu fizesse isso, mas é só no campo das ideias, sabe? Tipo assim, eu acho que quem nunca viu um vídeo de motorhome e pensou, pô, como seria se eu tivesse um motorhome, viajasse o mundo e tal, com meu cachorro? Acho que todo mundo já viu um vídeo assim e pensou isso. Só que fica ali no campo das ideias, porque você não tem um motorhome, porque você não tem dinheiro para isso, porque você tem um trabalho, porque você tem ali outras obrigações e você não vai abrir mão daquilo por isso. Só que eu estava numa situação que eu não tinha o que abrir mão, né? Então eu estava ali no momento que eu podia escolher o que eu queria fazer, dentro das minhas limitações econômicas, é claro. Aí eu pensei, eu quero continuar voluntariando por mais tempo. Então eu fiquei 1 mês e meio, 2 meses, eu não lembro exatamente, na Ilhabela. E aí depois eu fui fazer outro voluntariado em Ubatuba. Mas eu vou falar de Ubatuba daqui a pouco. Continuando a falar de Ilhabela, sim, a cidade é encantadora, as praias são maravilhosas. Você tem, assim, desde praias bem isoladas, você tem a parte, assim, né,
Ilhabela é uma ilha, né? Então você tem a parte da ilha virada para o continente e você tem a parte virada para o mar aberto, para o oceano. Né? As praias ali da parte virada para o oceano eu não conheci, porque era um pouco mais complicado de chegar ali, eu tinha que ter assim, o dia todo para isso, ou até 2 dias, né? Ir num dia, dormir lá e voltar no outro, investir talvez um pouco mais de grana para fazer a trilha. E aí eu fui adiando, acabei que falei, uma outra oportunidade eu conheço. Mas as praias viradas, né, para o continente, né, eu conheci assim quase todas. E você tem desde praias assim super movimentadas, com uma boa estrutura de barraquinhas, de restaurantes, e você tem praias que são mais assim, não são desertas, porque elas estão ali naquela parte que corta a via, então elas têm uma estrutura urbana, elas têm ali calçamento, né, tem uma estrutura, mas algumas praias que são menos frequentadas. Né? Então, nos meus dias de folga, né, do voluntariado, às vezes eu queria ficar numa praia de boa, só ficar ali sentado no mar. Às vezes eu queria um pouco mais de agito, e aí ia para uma praia um pouquinho mais movimentada. Então, assim, eu gostei bastante da experiência. Foi a minha primeira experiência morando, né, numa praia, no litoral. Né, assim, eu sempre viajei para o litoral com a minha família, né, mas era uma experiência, né? Você está viajando, você está com interesses na sua viagem e aproveitar aquilo de maneira diferente, principalmente quando você está com família ou com um grupo de amigos, né? Agora, quando você está sozinho naquele lugar e você tem ali uma disponibilidade de tempo maior, tipo, é outra coisa. E aí eu acho que foi naquele momento ali que eu falei, pô, maneiro morar na praia, eu acho que eu quero continuar morando. Só que eu senti ali que Ilhabela não tinha o que eu precisava naquele momento. Eu acho que eu estava sentindo a necessidade de uma cidade grande. Né? Nasci em Campinas, né? Nunca morei em Campinas. Nasci lá, mas cresci no Sumaré. E assim, né? Aqui a região de Campinas, para quem conhece, né? É tipo conurbado, né? Tudo junto, né? Campinas, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Nova Odessa, Americana. Então, assim, várias cidades, todas agrupadas. Né? Você consegue ir de uma cidade para outra tranquilamente, de carro, de ônibus, dependendo, até andando, de bicicleta. Então, assim, é uma metrópole gigantesca. Né? Então, quando eu fui para Ribeirão Preto, né, que é uma cidade, né, bem grande também, né, do interior paulista, Ribeirão tem o quê? Eu não sei a população atualmente, mas uns 700, 800 mil habitantes. Então, assim, é uma cidade grande, só que é uma cidade bem interiorana, né? Então, tem aquelas características, né, de interior paulista. O agro, uma cultura diferente, embora seja uma cidade universitária, tem essa influência, né? Mas aí, quando eu tava lá em Ribeirão, eu já sentia essa necessidade de, tipo assim, pô, eu queria ir para um lugar maior, mais cosmopolita, né? Eu queria ir para São Paulo, eu queria ir para o Rio, ou até para cidades grandes fora, né, do Brasil. E aí, quando eu fui morar, né, em Ilhabela, saciou um pouco essa vontade de, tipo assim, pô, tô na natureza, em todo lugar que eu olho tem natureza, tipo, várias aves que eu nunca tinha visto, eu vi lá, e, pô, você tá ali sentado na praia, e aí você olha pra água e você vê os peixinhos. Então, assim, saciou muito essa necessidade que eu tava tendo de contato com a natureza, fora do ambiente agrícola, né, de Ribeirão Preto. Mas ainda estava sentindo que faltava essa questão da cidade grande, né? Então eu queria poder conciliar as duas coisas, né? Estar ali no litoral, mas ter mais acesso, né? Então às vezes assim, o centrinho de Ilhabela, né? A parte do centrinho histórico, tem várias lanchonetes, restaurantes, barzinhos, né? No período que eu fiquei lá, eu fiquei de outubro, final de outubro a começo de dezembro. Então, tinha muita coisa, né? Todo dia tinha alguma coisa, final de semana, né? Sexta, sábado e domingo, sempre tinha samba, sempre tinha música ao vivo, né, à noite. Então, assim, você tinha esse ambiente agitado, mas dentro das suas limitações, né? De uma cidade pequena, de uma cidade turística, litorânea. E às vezes eu queria mais, né? Principalmente, assim, uma cena LGBT mais animada,
com mais pessoas diversas, né? Porque um grande problema também de cidades turísticas, né? Cidades turísticas com público classe alta, se você não faz parte daquilo, você se sente deslocado de certa maneira, né? Beleza, tem um monte de bar, um monte de restaurante, mas eu não estou frequentando eles, né? A minha rotina não permite isso, né? Tanto questão de tempo, quanto questão de dinheiro, quanto questão de frequência ali. Então, tá, um dia ou outro eu ia ali no barzinho, curtir, tomar uma cerveja, beleza, mas eu não tô convivendo naquele espaço todo momento. Então, sei lá, falta também um pouco dessa questão da identificação também com qual que era a cena do local. Né? E aí tudo isso, né, eu idealizei que numa cidade maior eu encontraria. E aí, tanto também quando eu pensei em ir para Ubatuba é maior que Ilhabela, né? Uma população maior, tem mais estrutura urbana ainda, só que sem perder esse contato com a natureza, essas praias maneiras. E aí eu falei, vou finalizar esse voluntariado aqui e vou pro outro. Né? E aí fui para Ubatuba.